Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham recibe llamado de Dios para dejar el lugar donde vivía e ir a lugar desconocido. Llamado a vivir tiempo desconocido, lleno de desafios, lleno de aventuras y sobre todo grandes manifestaciones del poder de Dios. Abraham es ejemplo de fe que nos inspira a confiar y a caminar en un nuevo tiempo. Antes de entrar directamente al llamado de Abraham, conozcamos primeiro pouco de sua história. Quando Abraham se chamava Abraham. É o tempo da oscuridade do passado de Abraham. Se vemos o capítulo 11, o último versículo, a partir de 31 nos diz: e tomou Taré, Abraham, seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nuera, mulher de Abraham, seu filho, e saiu com ele de Ur de los Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram hasta Harã e se quedaram aí. De onde saiu eles? De Ur de los Caldeus. De Ur de los Caldeus. Houve tempo em que Abraham era completo desconhecido. Rosto anônimo entre a multitud. Su passado estava marcado por la obscuridad. El lugar de su origen, dice la Biblia, Ur de los Caldeus. Toma atenção, Ur de los Caldeus estava ubicada no sureste de actual Iraque, cerca do Golfo de Pérsico. Em aquele tempo era uma cidade próspera, importante porto comercial e centro intelectual. Se descobriram bibliotecas com milhares de textos antigos escritos em tablias de arcias. Também era uma região favorável para a cria de ganado, o que explica que Abraham, ao largo de sua vida, estuvo relacionado com ovelhas e ganado. Pero o problema agora que tinha este lugar, sua terra natal, apesar da prosperidade deste lugar, do crescimento aí, Ur de los Caldeus era espiritualmente pervertida. Era importante centro de idolatria, astrologia e adoração à luna e às estrelas. E isso nos confirma Josué quando acorda a seu povo de onde eles saíram, de onde Deus lo chamou e lo trajo. Josué capítulo 24, de 1 a 3 disse: reuniu Josué a todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou a los ancianos de Israel, seus príncipes, seus juízes, seus oficiais, e se apresentaram delante de Deus. E dijo Josué a todo o povo: assim disse Jeová, Deus de Israel: vossos padres habitaram antigamente ao outro lado do rio, isto é, Taré, padre de Abraão e de Nacor, e serviam a deuses estranhos. E eu tomei a vosso padre Abraão, de outro lado do rio, e lo traje por toda a terra de Canaã, e aumentei sua descendência, e lhe di a Isaac. Ou seja, Josué acorda de onde saiu este povo, de onde seus padres, de onde Abraão havia sido sacado. Isaías capítulo 51, verso 1 disse: oime, lo que seguís la justicia, lo que buscáis a Jehová, mira la piedra de donde fuiste cortados, e ao hueco de la cantera de donde fostes arrancados. Mira Abraão, vosso padre, e a Sara, que os deu a luz, porque quando não era mais que solo, lo chamei, e lo bendije, e lo multipliquei. Acorda-te, povo, de onde tu saliste, de onde eu lo busquei, desse tempo de obscuridade na vida de Abraão. Deus foi
e lo sacou deste contexto espiritualmente miserável. O passado de Abraão foi um tempo de tinieblas, pero la gracia y la misericordia de Dios lo alcanzó. Dios lo llamó a vivir un nuevo tiempo. Abraham, te voy a sacar de esta oscuridad, de este lugar, y a llamar a vivir um novo tempo. Quantos estão recebendo o chamado para viver um novo tempo com Deus em 2026? Pero aguenta-te então, lo que vem e este mensagem. Porque este mensagem não é para que salte de aqui lleno de emoção, pero é para que se rinda mais. Deus chamou a viver um novo tempo. Como sucedeu isso? Como leemos no capítulo 12, diz que Deus dijo a Abraão: vete de tu terra, de tu parentela, da casa de tu padre, e a terra que te mostrarei. Deus falou a Abraão. Existem três vozes que nos falam. Primeiro, a voz de Deus. Deus nos fala. Deus nos fala a cada um de nós outros. Em Hebreus capítulo 1, de 1 a 2, diz: Deus, havendo hablado muitas vezes, de muitas maneiras, em outros tempos, a los padres, por los profetas. Estes postreros dias nos ha hablado por el Hijo, a quem constituiu herdeiro de todo e por quem a si mesmo hizo o universo. Deus nos habla através de tu palavra, da Escritura, de seu Hijo, Jesus, através da oração, quando o Espírito Santo nos fala também, através da oração. Jeremias disse em capítulo 33, 3, clama a mim, e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Deus não habla através da oração, Deus não habla através dos predicadores, por sua misericórdia e graça. Deus não habla através das canções que escuchamos aqui hoje. Deus é fiel, cantamos. Deus habla a nosotros da alabanza, da canção. Deus nos habla através de sua criação. Em Salmos 19, 1 a 4 diz: os cielos cuentam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas manos. Um dia emite palavra, e outro dia, e uma noite a outra noite declaram sabedoria. Não há linguagem, nem palavras, às vezes, nem é oída sua voz como um ruído. Por toda a terra saiu sua voz, e até o extremo do mundo suas palavras. Podemos ver através da criação, a obra de Deus, como Ele nos habla. Se tomamos atenção, claro. Deus nos habla de muitas maneiras. Também a outra voz que nos habla, a voz do inimigo. Através do que vemos, oímos, leemos, coisas que são trampas para pecar. Eva foi enganada quando caminhava no jardim, no huerto, e mirou a fruta que não podia. E ela disse à serpente: não, Deus disse que comerá de todo fruto, esse, pero essa aqui não, essa de meio, essa aqui não se pode. Se eu comer, eu vou morrer. Pero a serpente lhe disse: que? Certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Tu tendrás conhecimento, conhecerás de bem, conhecerás de mal, será como Deus. E aí então se mirando mais, sim, está muito linda. Ai, que desejo grande. Foi enganar. Escutou a voz de quem? De inimigo. A voz do inimigo também, irmão, nos fala através de pensamento e de coração. Quando Jesus estava falando com os discípulos, disse: mira, isso vai passar comigo. Eu vou à cruz, eu vou ser crucificado, pero não tenho medo. Pedro levantou-se e disse: o quê? Não! Isso não te vai passar, acorda? De maneira nenhuma, não vai errar que isso passe contigo, Senhor. Que disse Jesus? Para trás de mim, Satanás. Oh, que surpresa, não? Satanás falou através de um homem, de seu discípulo. A voz do inimigo se pode utilizar uma pessoa para te sacar de propósito e de plano de Deus em tua vida. O que Deus tem para você em 2026. Toma atenção, irmão. Toma atenção. A voz do inimigo pode vir e tocar em los corações da gente. A Bíblia diz que Satanás havia seduzido a Judas para trair a Jesus. E quando ele estava cenando, Jesus disse: um aqui vai trair. O que põe a mão no meu prato. E disse a Judas: sei o que está, o que tem que fazer. Já lo sei. Tá? Tu coração está tomado. Mano, como devemos cuidar nosso coração, mano? Na hora que eu estou apaixonado por esta muchacha. Lembra de Sansão? Dalila! Los padres dijeron: no, Dalila no, coja uno de mi pueblo. No, pero mis ojos para Dalila. Esta es la única. Este es lo único, príncipe. Prova tu coração diante de Deus para saber se isso que está em tu coração é Deus. Chamado a viver um novo tempo, não se olvide do que estamos predicando. Também há outra voz em nós outros, que é nossa voz interior. Nosso próprio desejo
voluntad, lo que queremos hacer, construir y hacer, todo eso. Pero nuestra voz interior puede también nos engañar y nos dejar hacer cosas equivocadas. Santiago dice en capítulo 1, 13, 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia son los deseos malos, los deseos impulsivos, después que ha concebido da luz ao pecado, e o pecado sendo consumado a luz da morte. Ou seja, nós somos tentados por nossos próprios malos desejos, assim que há uma voz dentro de nós que nos habla para hacer coisas contrárias a lo que Deus quer em nossa vida, que nos levará a uma trampa e nos deixar atrapados em nossa vida espiritual com Deus. E isso traz consequências em nossa vida familiar, na igreja, com os amigos. E com todo. E às vezes hasta queremos coisas buenas. Às vezes temos desejos buenos também. E há uma voz em nós que tem desejos buenos. O que passa às vezes é que os desejos buenos às vezes também não necessariamente são parte do propósito de Deus em nossa vida. Já tenido desejos buenos? Creio que sim. Mas não puedo completar. Porque não é parte do propósito de Deus em nossa vida. Assim que pode identificar a voz de Deus. Você pode identificar a voz de Deus, você pode identificar a voz de Deus, que voz te está falando, que voz te está conduzindo a algum lugar. Às vezes a gente me diz, pastor, vou a outra igreja, ou vou a outra cidade, mover-me para outra cidade, ou vou a cambiar de trabalho. E minha pergunta é, bueno, de quem é a voz? Quem te está dizendo? Quem te está mandando? Se é de Deus, Deus te bendiga, vá em paz. Mas se não é de Deus, quédate. Não te mova, porque te pode ter o quê? Consequências que não sabe de onde vai passar. Principalmente em decisões importantes em nossa vida, que é o matrimônio, que é o lugar que vamos cambiar nossa residência com nossa família, que é o ministério que Deus nos está chamando. É importante ter certeza de la voz de Deus em nossa vida. Abraão teve certeza, porque escutou claramente a voz de Deus. E ele pôde identificar a voz de Deus. Por isso ele escutou a Deus. Como escutar a voz de Deus? Temos que conhecer a Deus. Saber a diferença de outros. Assim como reconhecemos a voz de alguém que passamos tempo juntos. Alguns de vocês daqui que eu conheço. Se chega em Aroma Elis e levanta sua voz, eu não posso identificar sem ver. Porque conosco sua voz. Assim tu também. Pode identificar alguém por sua voz. Assim que como vamos conhecer a Deus? Temos que passar tempo com Ele. Conhecer mais de Deus, ter intimidade com Ele, ler sua palavra, orar, caminhar com Ele. Como diz a Bíblia, Noé era um homem justo e caminhava com Deus. Como Noé caminhava com Deus, que significa que ele tinha uma intimidade com Deus diariamente, estava falando com Deus, escutando a Deus e conhecer a Ele. Alguns dizem que Deus le habla mientras conduz e escuta alabanças. Amém, glória a Deus. Também Deus habla, como disse. Outros necessitam estar em um quarto cerrado e em silêncio. Amém? Não, a gente tem que estar cerrado em silêncio, um quarto tranquilo, nada me molesta. Aqui Deus me habla. Eu hablo com Deus me habla. Amém? Outros contemplam a criação, as estrelas. Se ela diz, Deus é maravilhoso, Deus me está falando, como Deus me habla. Amém, glória a Deus. Outro disse, pastor, quando eu estou conduzindo meu carro, eu pongo alabança e Deus me habla. Que lindo, que bueno. Pero outro Deus habla de outra forma, maneira, um correndo atrás de leões em safari, outro correndo atrás de tiburão, é verdade? E cada um de sua maneira. E mira, pero é muito importante. Tu crê que Deus não alcança a tua velocidade? Se riram? Já sabe de quem sabe. Tu crê que não te queda frustrado se tu eres um desses? Porque eu não posso estar sentado na hora e estar orando. Tranquilo, Deus alcança em tua velocidade, verdade? Deus alcança em tua velocidade, irmão. Por quê? Porque Deus conhece o teu temperamento. Deus conhece tu personalidade. A mim, eu tenho que estar tranquilo sentado. Já me conhece, não? Pero a outros não. Somos diferentes e Deus conhece essa diferença. Então você não se prende porque, pastor, eu não consigo estar sentado. O que vou fazer? Não se desespere, tranquilo. Deus te alcança porque Deus habla com todo. Amém? Pero sabe o que é importante, irmãos? É que nós outros nos conectamos com Deus intencionalmente. Cada um de sua maneira. Amém? Cada um de sua maneira, intencionalmente, nós conectamos com Deus. Como o profeta Abacuque, que se aquietou para ouvir a Deus, disse, vou subir aí em minha torre
estar callado y escuchar la voz de Dios, lo que Él tiene a decirme. Como Gideón, que dice Gideón, pidió un señal a Dios de su llamado para liderar el pueblo. Quería confirmación y pidió un señal a Dios. Esa fue su manera de conectar con Deus intencionalmente e receber a resposta de Deus. Como Eliezer, o servo de Abraão, quando Deus lhe deu uma missão, mira, vete e busca uma esposa para Isaac. Eliezer teve que falar com Deus, conectar, Deus de Abraão, me ajuda aqui agora, olha, que se isso passa no caminho, que dá água e me serve, ok, que esse seja a esposa de Abraão, de Isaac. E Deus lhe confirmou, e lhe enviou a pessoa, porque ele intencionalmente se conectou com Deus para escuchar a voz de Deus, ter uma resposta em sua vida. Todo isso se conectaram para escuchar a Deus. E é isso que temos que fazer intencionalmente, da maneira que nós somos. Buscar intencionalmente conectar com Deus para escuchar sua voz. Abraão obedece ao chamado de Deus. Abraão reconheceu que a voz era de Deus. Por isso lo obedeceu. Abraão sabia que a voz de Deus era diferente de todo esse Deus que tinha em Ur dos Caldeus. Ele sabia que esse Deus que estava falando com ele era diferente. Não era o mesmo que estavam allá, em seu tempo de obscuridade. Ele havia encontrado um Deus real. E havia tenido um encontro real com esse Deus. E por isso, isso é a diferença dos deuses de Ur dos Caldeus. E agora Abraão, ele escuta ao Deus Jeová Jireh. É o Deus da provisão. É o Deus da criação. É o Deus El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele teve esse encontro real com Deus. E por isso ele pôde conhecer que esta voz é diferente. Esta é a voz de Todo-Poderoso, não de los outros deuses que estavam allá. Confiou em Deus para prover suas necessidades. Quantos conhecem a voz de Deus? Eu creio que muita gente conhece a voz de Deus. E sabe que é a voz de Deus, pero muitos não obedecem. Jonás sabia que a voz era de Deus ou não? Sabia. Pero Jonás huyó de la voz de Deus. Não obedeceu a voz de Deus. Tuve que passar por uma experiência difícil, dura, pero por la misericórdia e graça de Deus. Jonás teve uma segunda oportunidade. Pero nem sempre há segundas oportunidades para todos. Abraão obedeceu, teve esse encontro real com Deus e ele confiou que Deus lhe guiaria ao lugar correto. Quando Deus disse, vai à cidade, vete à cidade que eu te mostrarei, a terra que eu te mostrarei. Que terra é essa? É tudo novo para mim, é um novo tempo, um novo lugar, nova cidade, não sei, nova pessoa eu vou encontrar pelo caminho, tudo novo, não sei. Pero ele confiou que Deus lhe guiaria a este lugar correto. Ele confiou que Deus lhe protegeria, lhe daria proteção. Ele confiou que Deus cumpriria suas promessas. E isso nos leva a uma pergunta importante. Quem foi o Deus a quem Abraão confiou? Como eu disse, não foi o Deus dos caldeus, mas o Deus Todo-Poderoso. A forma que nós respondemos a Deus, a sua palavra, a forma que nós respondemos a seu chamado, revela o nível de nossa confiança em Ele. Como você ha respondido ao chamado de Deus em tua vida? Isso revela como tu tens confiado em Ele. Qual é o nível de tua confiança em esse Deus? A gente que entrega sua oferta por la mitad, pero corre sua bilheteira, ponga e diz, Senhor, multiplica, multiplica. Sabe, Senhor, quando tu multiplicaste aqueles 5 pães e 2 peixes, 5.000 foram alimentados. Assim, Padre, multiplica-lo meu. Multiplica, Senhor, o meu. E o Senhor lo mira e disse, é o meu, corta a metade. Pero é suyo, quer que eu lo multiplique? Eu dou graças a Deus por esta igreja, porque muitos servem aqui. Há muitos servos e servas do Senhor, muitos voluntários. Quando hacemos a apreciação dos voluntários, temos muita gente servindo, orando. Pero há alguns que huem por um lado e por outro. Não, pero a essa hora não. Muito temprano. Ou então, Senhor, muito tarde, não posso. Pero quero que o Senhor lhe sirva 24 horas por dia. Senhor, proteja-me, proteja-me, bendize-me, proteja-me. 24 horas por dia. Queremos a proteção, queremos a bendição de Deus. Pero uma vez por um lado e outro, não posso, não quero. Isso é para mim. Tu está sendo chamado para um novo tempo em tua vida. Um novo tempo em tua vida. Deus te está chamando não só a um novo ano, irmãos. Não só para um novo ano, não só para mais um ano em tua vida e dizer, vivi mais um ano. Deus está chamando a um ano diferente. Deus está chamando a um ano com desafios, com uma fé renovada e com uma experiência nova em Deus. Talvez hoje você esteja vivendo em tu próprio
de los caldeos. Em um tempo de obscuridade ou de um estancamento espiritual em tu vida. Que sabe, está em tu próprio Ur de los caldeos. Pero saiba de uma coisa, assim como Deus sacou Abraão desta obscuridade e lo ensinou a caminhar com ele, Deus te está chamando a sair deste lugar e a viver um novo tempo com ele. E minha pergunta é, aceitará este chamado a sair deste lugar e viver um novo tempo com Deus? Não somente um novo ano, mas um novo tempo com Deus? Quero ser dois chamados. Primeiro quero fazer um chamado, se caso temos alguém aqui que todavia não aceitou o chamado de viver um novo tempo com Deus em sua vida, de abrir seu coração e receber Jesus como seu Salvador. Quizá hoje, alguém aqui disse, Senhor, pastor, quero viver um novo tempo com Deus, que nunca he vivido. He vivido atrapado em coisas, a coisa não me ha funcionado bem, esse ano não foi muito bem, a coisa está... Estou atrapado, Pedro, eu quero sair, eu quero experimentar um novo tempo. Eu quero perguntar a você que todavia não ha feito essa decisão e sente que hoje necessita abrir seu coração. Tu responderás te chamar a Deus? Se tu queres responder, eu quero te pedir que levante sua mão, que eu quero orar por ti. Alguém? Quer aceitar esse chamado? De receber Jesus como seu Salvador? E eu quero dizer o segundo chamado aos crentes, já que receberam o chamado da salvação. E qual é o chamado que eu quero fazer? Mira, através do pastor Martim, nós recebemos de Deus um chamado. E o chamado que Deus pôs em seu coração foi que em 2026 nós vamos por quê? Vamos por mais e melhor. O que significa isso? Quando eu escutei esse chamado, pastor, eu não mirei a nada, mas mirei a mim. Do que Deus me está chamando a viver um novo tempo. E isso significa, muito mais allá de um título, de um tema para 2026. Pero isso significa uma entrega completa, uma entrega maior, para nós fazermos para a glória de Deus. Assim que vamos por mais e melhor. É uma pergunta a esse chamado para a nossa vida. Tu responderás a este chamado? Este ano? Tu responderás a este chamado? Os que querem responder a este chamado, póngase de pé, vamos orar. A viver um novo tempo. E amados, a viver um novo tempo. Eu sei enquanto, mientras você vive esse chamado, esse próximo ano, tu vais ver o que Deus vai fazer em tu vida. Tu vais ver como Deus trabalhará em tu coração, em tu vida. Como Abraão, por todo o caminho, pudo ver a mão de Deus, cuidando dele, sendo ele Deus de provisão, sendo Deus de proteção, por onde for, a chegar à terra de Canaã. Aonde Deus quer que tu chegue. Este ano. Padre, te dou graças. Por este dia podemos receber tu palavra. E tu chamado para viver um novo tempo em 2026. Padre, agora o que nós estamos nos comprometendo, dá-nos mais para ti. Por isso, Padre, te pedimos que nos ajude. Dá-nos força, dá-nos saúde. Que um ano mais, Senhor, seja lleno de tu graça e tu misericórdia. E que, sobre todo, Padre, podemos glorificar tu nome. Uma vez mais, e o próximo ano, com nossa fé que temos, Senhor, confiamos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754
581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.